boa noite! Tá começando mais um Sociedade em Ação e hoje é terça-feira, 31 de outubro, terminando o mês, e eu tô aqui recebendo uma dupla que eu não vi a hora de receber aqui, porque a gente vai falar muito sobre viagem e eles são daqui, de São Leopoldo. Muito boa noite, Carol e Dig. Boa noite, Will. Tudo, eu já falei o nome de vocês, mas eu quero que vocês se apresentem, quem são, da onde vêm, e antes de mais nada, eles não são só Carol e Dig, eles são o Nós de Carro. Eu sou o Dick Cardoso, sou fotógrafo, fotojornalista. Inclusive a foto que é fundo de alguns programas aqui do Vale TV Aérea é uma foto minha. Carol? Do Rio. Eu sou Carol, eu sou fotógrafa também. E a gente gosta um pouco de viagens, né? E a gente viaja dentro de uma Spin. E não só viaja dentro da Spin, como a gente dorme dentro da Spin. Mas a gente vai contar um pouco mais. Sim, gente, vocês não escutaram errado, eles dormem dentro de uma Spin. E eu quero que vocês me contem assim, como é que surgiu primeiro essa ideia de vocês viajarem dentro de uma Spin, né? Quem é que vocês que teve a ideia? Creio que foi junto, né, Carol? Foi junto, a gente sempre gostou de viajar. Desde que a gente se conhece por... E de carro, principalmente. E de carro. Então, eu quando era pequena, a gente já viajava bastante com a família, e daí conheci o Dig, a gente continuou viajando e tal. E veio a facilidade de a gente ter uma Spin, e a gente começou a fazer umas adaptações, né? Então, a gente, vamos experimentar dormir dentro. O problema seria o Dig, que ele é bem grande, então, né, caberia dentro. Aí a gente fez tudo direitinho ali, coube. A gente consegue ter uma viagem muito tranquila, muito... Vocês têm móveis dentro da Spin, inclusive, Na né? primeira viagem que a gente fez, a gente não tinha o móvel ainda, né? A gente fez uma viagem... E foram pra onde? A gente foi pro Ushuaia sem móvel? Não, pro Atacama. Pro Ushuaia? Pois então. Pro Ushuaia a gente foi sem o móvel novo. Pro móvel novo. Sem o móvel, com a primeiro jeito. Que era só um tablado, uma cama acessível. Agora a gente tem um móvel chique, feito por um arquiteto, que tem fogão, que tem armário, roupeiro, tudo, e o colchão em cima. Que foi planejado daí. Agora a gente tem um móvel planejado dentro da Spin. Mas tu perguntou como surgiu a ideia, primeiro é pela necessidade que a gente tem de financeira, que muitas pessoas têm de viajar, porque é caro viajar. E de carro tu consegue contemplar vários lugares numa viagem só, tu consegue contemplar vários pontos turísticos em uma viagem só. E como a gente gostava de dirigir, né, a gente sempre viajou de carro, assim, a gente tinha um problema de pessoa assim. Desde a gente ficar esperando chegar a hora certa, ter o dinheiro para viajar, vamos viajar do jeito que dá, e foi. A gente sempre diz que quem quer dá um jeito, e quem não quer acha uma desculpa, né? Então, a gente quer ainda conhecer muita coisa. E tinha uma das viagens, que é essa do Ushuaia, que a gente queria ir e ficar muito tempo. Então, a gente gastaria muito com aviões, porque são muitos pontos que a gente teria que ir. Para quem não conhece, o Ushuaia é o fim do mundo, né? E para chegar lá é muito longe, dá quantos quilômetros? É muito longe. É muito longe, a gente rodou acho que uns 20 mil quilômetros, acho, mais ou menos, na viagem. Isso em proporções de dias, assim, quantos dias daqui até lá? Uns 40 e... Não, a gente ficou 40 e poucos dias na estrada. Mas a gente voltou pelo meio do Chile, a gente acabou voltando por uma estrada um pouco mais longa. A gente fez a carretera austral, a gente fez a Cordilheira dos Andes. Mas se tu ir de carro direto lá, tu vai chegar nos 8 dias, provavelmente, dirigindo o dia inteiro, assim, parando pra dormir. E vocês tocam direto ou param? Não. Tem uma coisa bonita ali, dá uma parada. São fotógrafos, então vocês vão curtindo a paisagem. Eu acho que o diferencial de ir de carro é isso, é o ir parando e aproveitando o caminho, não só chegar no destino e aproveitar o destino. Porque a maioria das pessoas que viajam de avião e tal, chega lá no destino e quer conhecer o destino. A gente não, a gente gosta de aproveitar o caminho. Na viagem que a gente foi para o Ushuaia, por exemplo, a ideia é a viagem em si, né? Não é chegar no ponto e tal, é conhecer o caminho. E aí a primeira parada foi
no Uruguai, em Colônia de Sacramento. Não, foi antes em Punta del Diablo, Punta del Montevidéu. Diablo, Montevidéu, Colônia de Sacramento. Lugares que a gente já tinha ido várias vezes, mas sempre é maravilhoso estar lá. E como era caminho, a gente quis passar. Aí a gente atravessa a gente para em Colônia de Sacramento e ali tem tipo uma balsa que a gente bota o carro e tal e atravessa para Buenos Aires. E daí a gente foi até Puerto Madryn, que é um lugar, Península Valdez, um lugar maravilhoso que recomendo todo mundo aí, mas dificilmente as pessoas vão para lá se não for de carro, porque acho que o aeroporto mais perto Dificilmente alguém vai se dirigir, pegar um avião para ir para a Península Valdez, né? Então tem um ponto só meio de passagem quem vai de carro, assim. Eu sempre dou o exemplo do ir de carro, que as pessoas vão para o Chile, e a maioria das pessoas, quase todo mundo quando está indo para o Chile, posta uma foto do avião na Cordilheira dos Andes, né? Enquanto tu vai de carro, tu vai na Cordilheira dos Andes. Tu Passa por ela. Não faz só a foto a gente passa, a gente tira a foto lá. E como é que é pra vocês, assim, porque vocês têm um canal no YouTube, né? E vocês vão registrando tudo. E como é que é pra vocês, assim, tá passando, vocês param pra gravar, porque tem imagens, pessoal? Como é que é o Instagram e a página de vocês? o @nós de carro no Instagram e o @nós de carro oficial no YouTube. Se vocês entrar, pessoal, vocês vão ver ali as imagens incríveis que eles fazem. E como é que é pra vocês isso daí, esse por trás das câmeras, né? Porque tem imagens ali que eu não faria, porque é uma loucura, tu tá um drone assim filmando o carro andando. Como é que é pra vocês isso? Porque assim, as imagens por si só falam porque são lugares maravilhosos que a gente não tem. O cenário ajuda muito para produzir. Cenário, não tem como a gente não fazer alguma coisa, entendeu? Então, a viagem demora um pouco mais também, porque a gente precisa aproveitar aquele momento. E é aquele momento. E tem momentos que não se vive mais. Tanto que a gente teve uma pequena briga numa... Porque às vezes eu quero gravar tanto, né? E às vezes a Carol diz assim, para um pouquinho, vamos aproveitar um pouco a viagem, senão tu deixa de fazer o principal, que é aproveitar a viagem, curtir os lugares. Né? Aí eu cheguei um dia e disse, eu quero aproveitar a viagem, eu não quero gravar. A gente começou a entrar na parte que eu gosto aqui, que é os perrengues. Vocês têm muito perrengue, porque às vezes a gente que viaja de avião já tem perrengue. Agora tu imagina, tu ir dentro de uma espinha, a spin home, né, que nem vocês chamam. A espinoca. E como é que é os perrengues, assim? Porque pode acabar a gasolina, pode estragar. E vocês já tiveram algum perrengue desses? Já de perrengue, assim, de falha, digamos, da espinha, a gente teve nessa viagem, foi a do Ushuaia, né? Que ela teve a mangueira do radiador estourou, a gente não sabia o que era, e o carro não andava, botava água. A gente estava no meio do nada, até que a gente encontrou uma micro cidade. Tinha uma pessoa que era o mecânico da cidade. Ainda bem que ele era o mecânico, né? Sorte que a gente passou o dia na cidade lá com ele, fazendo a função. No calor dos infernos. A gente não tinha muito dinheiro na época, porque era pesos, né? Então a gente não tinha dinheiro. Não tinha nota, né? Moeda. Então ele cobrou um preço ridículo pelo trabalho que ele fez. E esse foi um dos problemas, e já teve problema de gasolina também. Alguns probleminhas assim, né? De faltar gasolina, essas coisas assim básicas, né? E como é que é pra dormir, hein? Porque, poxa, nada como um conforto, né? De um hotel e tudo mais. Mas vocês querem viver a experiência, né? Como é que é pra dormir ali? Porque vocês vão pra um lugar com neve ali, que o frio, eu fico imaginando o frio. Como é que é isso aí pra ti, Dig? Na verdade, o frio não... A galera sempre pergunta, na verdade, o frio não se passa, né? A gente dorme... O grande frio que entra pra dentro do carro são pelas janelas. Então, as nossas janelas são fechadas com EVA. Então, grande parte daquele frio não passa pra dentro. E a nossa cama é extremamente confortável. E a gente bota cobertor em cima, 2 corpos ali com 36 graus ali dentro. A gente não passa frio mesmo, a gente já dormiu com menos de 18 graus dentro do carro e não passamos frio. Abraçadinha ali. E sobre a nossa cama ali, durante a viagem a gente acaba, depois de alguns dias na estrada, a gente acaba parando num hostel ou num Airbnb para lavar roupa, para descansar, para dar uma trabalhada. E muitas vezes a gente se arrepende, assim, que é 1000 vezes ter dormido na nossa cama do que em alguns hotéis ou algumas casas. Já teve lugares então piores. Horríveis. Assim, então que era melhor ter ficado dentro do carro. Que assim, ó, a cama a gente fez
de uma espessura do colchão tal, sabe, densidade tal, do tamanho tal. Então, a gente já está acostumado, é nosso cantinho, é o jeito que a gente gosta já, tá o nosso travesseiro, tá a nossa cobertinha, sabe? Cheirinho, né? Cheirinho, aquela coisa toda. Então, a gente pega, se encaixa ali e fica muito de boa, muito de boa. E teve alguns lugares, e daí assim, primeiro que nos lugares a gente tem que descer todas as coisas, que cada coisa tá num lugar, porque ali a gente já adapta tudo, né? Então, quando a gente tem que descer, então cada coisa tem que estar num lugar. E assim, a cama não era boa, enfim, foi triste, a gente quase voltou. É que nessa estrada na Patagônia, muitas vezes as pessoas não entendem, assim, o Ushuaia é um lugar muito longe. Então tem que chegar um ponto da viagem que é 800 quilômetros entre uma cidade e outra. E no meio tem um posto de gasolina, que é apenas uma bomba. Então tem realmente lugares muito inóspitos, assim, que a gente encara durante a viagem, né? Tanto que nós dormimos um dia quando a gente estava passando por Chile, na beira de uma cidade que devia ter 200 habitantes, na beira da fronteira, assim. Durante a noite pegamos o celular do vigia da guarita, no fim acabamos jantando dentro da guarita, e assim tu vai indo. Quem não sabe onde é o Ushuaia, pega o seu Google, vai lá, olha o Google Mapas, ou um mapa, enfim, e olha onde é o Ushuaia. É a cidade mais próxima da Antártida que tem. É lá embaixo. É o fim do mundo, literalmente, né? É a última cidade do mundo, é a cidade mais próxima do Polo Sul. Então, para chegar lá, seriam uns 8 dias direto. Mas, se a gente for, como a gente vai parando de cidade em cidade, aproveitando, né? Essa viagem durou em torno dos 40 e poucos dias. Mas a gente fez uma viagem que, se fosse de avião, seriam, sei lá, umas 8 ou 10 viagens diferentes de avião. Porque a gente foi em vários lugares, sabe? A gente foi, então, primeiro ali para o Uruguai, daí a Argentina até o Ushuaia. Depois, na volta, a gente pegou a carretera austral, que é a estrada considerada uma das estradas mais lindas do mundo, e ela é maravilhosa. Procurem por carretera austral, ela é considerada junto com a rota dos Estados Unidos, aquela é uma das estradas mais bonitas do mundo. São 800 quilômetros quase de chão batido. E ela vai entrando pelo Chile, depois volta para Argentina, Chile, Argentina. Então tem muita aduana ali, a gente tem que parar em cada aduana, fazer todos os trâmites, né, que é um carro, é a pessoa, não pode levar comida só industrializada, não pode levar comida aberta, assim, pronta, né? já. Comida, carne, esse tipo de coisa não pode, nem pronta. Mas a estrada é incrível, daí a gente foi para Torres del Paine também, que Torres del Paine também, quem não conhece, é uma montanha. Hoje um dos lugares mais procurados pelos aventureiros do mundo é Torres del Paine. Tem até um documentário Netflix agora sobre Torres del Paine feito pelo Barack Obama, que ele disse que foi o lugar mais bonito que ele já viu no mundo. E Torres del Paine. Eu que não sou bobo nem nada, antes de entrevistar eles, assisti alguns vídeos de vocês ali no YouTube. E eu vi Dig Cardoso quase morrendo para conhecer, né? Torres del Paine. Torres del Paine. E eu quero que vocês me contem como é que foi isso daí. Porque vocês precisam lá ver o vídeo, tá? Mas diga, como é que foi para conhecer? Porque o Barack Obama disse que é um dos lugares mais lindos que ele visitou. E tu, qual é a experiência de estar lá? Como é que foi? Foi lindo. A gente ficou 3 dias em Torres del Paine. Foi a primeira vez. É um parque gigantesco, na sim, verdade. Ele é do tamanho de, sei lá, de cidades, assim, né? E a gente ficou lá e quando chega em Torres del Paine não existe mais telefone, não existe mais internet. Foi a primeira vez, eu acho, nos últimos 10 anos que eu fiquei... A gente ficou 3 dias desconectado do mundo. A gente não sabia o que estava acontecendo no mundo. Foi a coisa mais louca estranha de e tudo melhor isso. Que a gente já fez, porque a gente desconectou do mundo. Tu sabe o que é hoje em dia ficar 3 dias longe da internet? É uma coisa muito louca. E tu não sabia quase impossível, né? Tu não sabia o que está acontecendo até com os teus próximos, assim, né? É muito estranho, na verdade. E em Torres del Paine a gente não tinha luz lá dentro, né? A gente não tinha luz, não tem mercado, não tem nada. A gente ficou lá dentro 3 dias dentro daquele parque. E dentro desse parque tem muitos pontos lindos, assim, tem glaciar, e o grande ponto é tu chegar nas torres, né? Que, na real, na base das torres, porque para chegar nas torres só os grandes escaladores, né? Aventureiros. E para chegar na base das torres, que é o lugar que todo mundo quer lá tirar fotos, pessoas do mundo tudo junto, tem que caminhar cerca de 10 horas durante o dia. Depende da pessoa. É. Só que esse caminhar é subindo muito, no final, inclusive, tu anda quadrúpede, assim, né? Tu tem que andar quase de 4, porque tu vai escalando
muitas pedras, e daí tem o problema, que é uma coisa que eu tive uma hipotermia, alguma desidratação lá, porque ao mesmo tempo que está muito frio, A gente saiu, acho que era menos 7 graus, né? tá muito frio, só que o sol é muito forte por causa da neve, então ao mesmo tempo tu te queima, tu começa a suar, e daí o teu suor fica gelado por dentro, então é uma sensação... tu não sabe o que fazer, porque tu tá te queimando de sol, morrendo de frio, mas ao mesmo tempo tu não consegue usar um casaco, porque tu tá suando e aquele suor tá gelando dentro de ti. Os dois passaram muito mal, o Dig chegou, ele passou muito mal, não conseguiu comer, vomitou, enfim. E recomendo vocês olharem os vídeos que a Carol, no dia seguinte, parecia o náufrago. A pele da Carol, as pessoas não entendem. Quando a gente vê aqueles vídeos das pessoas na neve, a gente não entende porque elas estão de óculos escuros, porque a neve queima de uma forma, o sol batendo na neve, que ela duplica. Eu vi o vídeo, a Carol tá irreconhecível. Eu passo protetor solar sempre, mas aquele dia mudou um pouco a nossa rotina, a gente teve que fazer, enfim, pegar outras coisas para mochila e tal, e eu não sei porque não estava dentro da minha mochila o protetor solar, e eu não passei. E lá eu comecei a sentir, mas né, não tinha, como é que eu ia fazer? E eu senti, não, mas não vai dar nada. E é estranho, porque tu acaba não sentindo, exatamente, tu acaba não sentindo. Por quê? Porque tu tá sentindo frio, tu tá sentindo frio, mas a tua pele tá queimando, porque o sol fica muito forte, por causa do reflexo dele com a quantidade de neve que tem, né? E no outro dia... Deu estrago. Deu ruim. O Dig ficou muito ruim, eu fiquei muito ruim. Mas assim, e a gente fez várias caminhadas. Para quem conhece aqui São Leopoldo, ali o Bigornão, a gente caminhava. Vocês treinaram? Sim, Nossa, nossos treinos foram espetaculares. Só que quando a gente chegou lá... Não era nada do que você tinha treinado. Assim, não era nem 1% do que a gente treinou. Era uma coisa assim totalmente diferente. Não. E o pior de tudo, tinha uns senhorzinhos, eu acho que, sei lá... Dando banho vocês? Tinha uns japonesinhos que passavam por nós, assim, ó. Sei lá, tinha uns a gente tava 80 chegando, anos. quando a gente tava chegando... Eu ia dar uma rasteira de raiva. Quando a gente tava no meio do nunca mais vai me caminho, ver? a gente tava no meio do caminho e já via Eles iam, voltavam, tipo... E vocês estão aqui ainda pensando certo pra vocês. Gente, mas tá muito bom, a gente precisa chamar o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para saber um pouquinho mais do nosso de carro. E eu quero saber se já tem planos para uma próxima viagem. A gente já volta. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Voltamos do comercial e vocês estavam vendo aí, ó, SEMAI, 50 anos, um patrimônio da cidade. Nosso parceiro aqui do Sociedade de Ação, mandar um abraço lá pro nosso diretor Jason, para toda a galera do SEMAI, que olha, tá fazendo um trabalho impecável na cidade. Não tenho nenhuma reclamação, porque aconteceu algum problema, as equipes do SEMAI estão lá, já estão resolvendo, e eu tô sempre lá acompanhando tudo. Mas, vamos voltar agora para falar sobre o Nós de Carro, porque eu quero saber... que deve ter uma preparação de vocês antes de fazer qualquer outra viagem, né? Na teoria. Como é que é para vocês isso de se organizar um roteiro e principalmente organizar a SPIN? Porque vocês vão passar ali 40, 50 dias dentro de uma SPIN e vocês precisam levar tudo, né? Para sobreviver. Como é que é essa organização? Eu acho que é muito importante tu ter essa pré-organização de uma viagem longa dessas para tu não passar por maiores perrengues, na verdade. Como questões que, como a gente teve da última vez que a gente esqueceu de fazer um planejamento ali, eu passei por um posto de gasolina que eu vi que tinha muito movimento. Eu pensei, não vou abastecer aqui. E quando a gente se conta o próximo posto era só 200 km. Daí quando tu planeja bem, como a gente fez no Ushuaia, assim, como essa última viagem era uma viagem para Buenos Aires, a gente acabou meio que esnobando alguns detalhes, assim, né? E daí acontece isso. Então tu imagina uma viagem para o Ushuaia. Então a gente sabia, isso acaba te fazendo ganhar tempo e principalmente não perder pontos bonitos, né? Porque às vezes tu tá passando por certos lugares e se tu não pesquisou, tu acaba passando reto por eles e sem cuidar, né? Porque tem muita coisa na estrada, no meio da estrada, e que não é uma coisa tão famosa, mas é uma coisa linda, que tu não pode deixar de assistir aquilo.
Então, se a gente não pesquisar bem, fazer um roteiro... Eu não digo assim, dia tal vai ser exatamente isso e tal. Mas pontos. Aqui tem um ponto legal, aqui tem um ponto legal, aqui tem um ponto legal. Postos de gasolina. Tem também lugares para dormir. Então, a gente planeja isso, mais ou menos assim por cima. E daí, dentro disso, a gente vai encaixando os dias. A gente vai vendo, né? Tem tantos dias. Então, mais ou menos. Já aconteceu, por exemplo, a gente estava num lugar... tá muito legal aqui, vamos ficar um pouco mais aqui, né? O planejamento era um pouco menos, mas vamos ficar um pouco mais. O bom de morar dentro do carro é isso, né? Porque tu não tem um hotel alugado pra poder ficar, né? Exatamente. E sobre arrumar spin, por mim, a gente viajaria com menos coisas. A Carol leva um monte de coisa e não usa a metade. Eu não uso a metade, mas... Tá que nem eu, então. Eu sou virginiana, então as coisinhas têm que estar lá. Se eu não usar, não usei. Agora, se eu precisar de alguma coisa... Vai, tá. Mas vocês têm que ver um dia um vídeo que é a nossa partida por Uruguai, que a gente mostra como é a spin no momento de uma partida de uma viagem dessa. Ela parece que vai explodir por dentro a qualquer momento. Se tu abre uma porta, cai tudo. Já era, acabou. Já era, foi. Mas sabe que eu sou assim, Carol. Eu vou passar um final de semana na praia, assim, eu levo horrores de roupa. Sim. E eu passo os 3 dias com a mesma roupa. Exato. E eu te entendo. Mas daí assim, eu vou te explicar uma coisa. Pior é o dig. Eu viajaria fácil com uma mochila. Chegou um dia no Uruguai, a gente não fazia essas viagens de carro. A gente ainda ficava em Airbnb, casa alugada e tal. E a gente chegou lá no lugar e o dig não tinha levado cueca. Tivemos que ir atrás de cuecas pra ele. Qualquer lugar do mundo tu vai encontrar uma cueca. Pode ser uma crise. Fica sem também, né? Não é um problema. Eu sempre falo, sabe o que precisa de uma viagem pro exterior? Teu celular, passaporte e cartão de crédito. Carta verde. O resto tu te vira, não pode perder essas coisas. Carta verde. Dá um jeito. Eu sei que tem algum perrengue com carta verde aí, né, Carol? Conta pra nós de um que tu entregou a carta verde vencida, quase teve um AVC, quase matou o dig do coração. Como é que foi isso aí? Eu cheguei na aduana lá, entreguei uma carta verde, só que eu tava com os documentos da viagem anterior. E eu entreguei pro homem e ele, não é essa. E nesse momento eu quase tive um troço. Aí eu troquei, entreguei. Não lembro como é que foi ainda, ele deu mais um sustinho, assim, brincando, assim, só pra me... Aí depois deu tudo certo, mas... Porque pra quem não conhece, se você tivesse levado errada, vocês vão ter que voltar tudo, né? Não, a gente não entra. Já era. Carta verde é um seguro, que é obrigatório, que é um acordo do Mercosul, que é um seguro para terceiros, né? Caso eu bata o carro lá, tu vai pagar todo o teu transporte, enfim, de hospitalar, tudo é aquele seguro. Então é obrigatório para passar de carro pro exterior. E assim, algumas coisas para quem pretende viajar. É importante ver muito bem essa coisa de documentação, tá? Porque dependendo do documento não entra. Se for RG com mais de, acho que 10 anos, não entra. Carteira de motorista não vale. Carteira de motorista não vale como documento, vale como carteira para dirigir. Então, legal. Mas como documento, não. Então, tu tem que levar além da carteira de motorista, ou um passaporte, ou uma carteira de identidade com menos de 10 anos de ser feita. E são vários detalhezinhos, assim, né? A Carta Verde, por exemplo, também tem alguns países do Mercosul que tu tem que ter uma outra, enfim. O passaporte acaba sendo uma coisa boa, porque quando tu vai fazendo trânsito por muitos países, que nem a gente faz, nessa viagem a gente passou várias vezes de um país para o outro, né? Acaba sendo bom, porque no passaporte, quando tu vai fazer a aduana, eles acabam vendo eles estão vendo o teu... O histórico. Eles estão vendo o teu histórico de viajante, né? Então eles acabam vendo que tu não é, porque a gente já passou por fronteiras ali bem estranhas, assim, né? Porque eles se perguntavam assim, mas o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Daqui a pouco você está só com uma identidade, alguma coisa assim, eles não tem. Com o passaporte eles começam a entender que tu é vindo do Ushuaia, tu está vindo de tal lugar, que realmente tu é um turista, um viajante, né? Então isso é legal. E assim, a gente fala muito dessa viagem do Ushuaia, mas a gente tem milhares não. A gente fez o deserto Atacama e ano passado, a última grande que a gente fez o nosso que a gente chama de expedição vulcões, que a gente foi conhecer os vulcões do Chile e a ilha de Chiloé, que é uma ilha do Chile. A gente foi Quantas viagens no total vocês já fizeram? Tem de cabeça? Assim, expedições que a gente considera, né? São 3. São 3, E daí já teve mais uma ida, teve aquela outra ida para Bariloche só para ir, teve... A gente foi esse ano a gente passou o verão um bom tempo em Buenos Aires. Buenos Aires está muito barato, então a gente foi pra lá. Tem algumas viagens assim, mas expedições são 3, tá? E daí assim, uma coisa para quem
vai viajar agora para a Argentina, tá maravilhoso. O peso, infelizmente para eles está desvalorizado, né? Mas para nós brasileiros está muito bom. A gente é rico lá. A gente é rico lá. Tá muito, muito barato. Tem uns amigos lá, eles acabaram de comprar picanha a R$22,90. Mas... E a gasolina R$2 o litro, mais ou menos. O problema é que eles estão tendo, hoje, eles estão tendo um problema de gasolina, de falta de gasolina em alguns postos. Porque é um problema de dólar com os não sei. Não tem mais dólar no país, eles não estão conseguindo pagar a importação. Não consegue mais comprar. Pagar a importação. Tem a gasolina lá nos navios, mas não estão acertando, os fornecedores estão acertando peso mais, porque o peso desvaloriza, no mesmo dia desvaloriza, né? E você tem bastante amigos que viajam também? Sim, a gente tem uma rede de amigos, assim, de conhecidos, que eu acho que os viajantes são muito, muito unidos também, né? Isso eu acho legal. Porque muitos conhecem na estrada mesmo, né? Muitos a gente conhece. Troca ali o WhatsApp e já era. Quando tu vê, tu encontrou a gente, né? A gente conheceu um casal de brasileiros lá no final do mundo. Viraram nossos amigos, hoje eles estão no Canadá. Tava só nós no final do mundo, lá estacionado lá do outro, jantamos junto. E brasileiro tem tudo que tem lugar, né? Tem. E agora tem inclusive, que um casal que tá indo de Spin também. E vai até o Alasca, E foram nos visitar a semana. E foram nos visitar, trocar uma ideia. Fizeram uma spin também. Uma spin home também. Parecido com o de vocês. Bem parecido. Isso é muito legal, gente. A gente vê no Instagram várias pessoas que mandam, vi a spin de vocês, vamos fazer uma spin também. Isso é muito legal. Tem muita gente perguntando, quando a gente pode, a gente responde tudo, não tem problema nenhum. Só realmente a gente às vezes não tem tempo de responder. Como a gente não tem tempo de terminar os vídeos. Tem esse grande problema aí, que eu fui lá assistir as séries e a Carol tem um problema com finais, né, Carol? Eu acho que eu não gosto de final. Todas as temporadas começam, mas não terminam. A gente tem 3 temporadas inacabadas na nossa série. Eu acho que eu não gosto de final. Eu percebi. Então eu fico no meio e começo outro. Daí não tem fim. Pra mim, nada tem fim. Eu acho que Não tem fim lá, mas aqui tá quase chegando ao fim, mas eu queria saber como é que tá a organização para a próxima viagem. Você já tem um destino e quando que vai ser? Nós temos 2 ideias para o ano que vem. A gente quer encontrar nossos amigos do Van Life Real, que partiram para a Argentina agora faz uma semana. Vão ficar cerca de quase um ano, eu acho, né? Pela Argentina, pela Patagônia. A gente quer encontrar eles no início do ano que vem, fazer uma viagem em algum lugar, encontrar eles pelo Bariloche, alguma região da Patagônia, ficar um tempo lá. E mais pro meio do ano que vem eu quero fazer uma rota que a gente não vai de carro daí, mas iremos alugar um carro lá, que a gente quer fazer a rota da Califórnia. Ano que vem de carro, mas indo até lá e lá alugando um carro e fazendo todo o Oceano Pacífico lá pela Califórnia, de Los Angeles a São Francisco. Que fique bem claro, a gente ainda vai para os Estados Unidos de carro. Aguarde. Um spoiler, então. Um spoiler. Mas ano que vem faremos os Estados Unidos e a Argentina. Boa. Gente, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. A gente que agradece. O programa é rápido, né? Quando o assunto é bom assim, passa, rápido, né? 30 rápido. Minutos. Não é os 30, 40 dias que eles ficam na estrada. Mas eu queria agradecer a vocês. Obrigado por estar aqui. Agradece. Uma dupla que é de São Leopoldo, nossa, que é a galera que não acompanha ainda. Como é que faz para acompanhar, Carol? @nós de carro, nos de carro. E no YouTube, Nós de Carro Oficial, ou procura por Dig Cardoso, Carol Nogueira. Estamos lá. Encontra a gente lá de alguma maneira. Ou o Spin Home vai encontrar também. Gente, obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu quero que você deixe um recado final aí pra galera que tá nos assistindo, que eu tenho certeza. Acompanha a gente lá no YouTube, os vídeos também legais. A Carol vai fazer vídeos novos. Eu vi que ela tá fazendo e no Instagram a gente tá sempre atualizando lá. Assim, se vocês quiserem que eu poste mais vídeos, aí comenta aí no vídeo. Vamos fazer uma rede pra Carol, pelo menos, finalizar as temporadas. Eu tenho incentivo, entendeu? Eu tô precisando desse incentivo de vocês. E o Sociedade em Ação volta na semana que vem. E olha, eu já tô fechando a agenda da semana que vem e eu vou bater um papo muito legal sobre a juventude de São Leopoldo. E eu espero todos vocês na próxima terça, às 19h30. Valeu!